Estimados irmãos e irmãs, o profeta Jeremias, no capítulo 20, do versículo de 10 a 13, ensina que Deus é o melhor amigo nosso. Ele ampara quem confia nele diante dos ataques dos inimigos. É natural surgir em nosso interior sentimentos de cólera devido a algum mal que alguém faça a nós. Para nós e também para outros, ter esse sentimento às vezes pode ter um sentimento de justiça carregada de ódio, chamada de vingança. Isso é próprio da nossa natureza humana, como está em Romanos capítulo 5, versículo de 12 a 15. Nascemos pecadores devido ao pecado de um só homem, Adão. Mas nós não devemos de esquecer que também foi por um só homem, Jesus, que veio o perdão dos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Nós somos batizados em Jesus. Então deixemos para Deus cuidar de todos esses sentimentos que podem surgir em nós, de fúria. Atualmente tem acontecido em nossa cidade de Lidianópolis assassinato, agressões verbais. Nós não devemos de corresponder o ódio com o ódio. Isso só ofende a Deus e nos afasta de Deus. Em Mateus capítulo 10, versículo 28, Jesus diz: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas são incapazes de matar a alma. Santo Hilário de Poitiers dizia que devemos semear constantemente o conhecimento de Deus, sem temer aqueles que têm poder somente sobre o corpo. E de fato Jesus hoje no Evangelho manda os seus apóstolos que não tenham medo das calúnias ou reclamações. E se nós estamos seguindo a Deus, nós seremos perseguidos. Santo Ambrósio, ele dizia que todos os que querem viver piedosamente em Cristo sofrerão perseguição. Todos. Alguns exemplos. Quando nós queremos amparar e cuidar dos pais na velhice, para o mundo isso parece algo ridículo. Cuida de você mesmo. Coloca o seu pai, a sua mãe, o seu avô, o seu avô lá para alguém cuidar. Pensa em você, nos seus bens materiais, na sua condição financeira, ganha bastante dinheiro, pensa na sua reputação, curtir a vida. Eles já viveram mesmo, bastante, deixa lá jogado de lado lá. Isto é a voz da avareza. Por isso que Santo Ambrósio diz que a avareza nos persegue. Nós somos perseguidos então pela avareza. Nós somos perseguidos também pela soberba. Uma pessoa soberba, aonde só deixa acumular nela o ódio, a raiva, quer dar o troco no outro, a vingança. Nós somos perseguidos por esse sentimento de soberba. E devemos seguir a Jesus, que nos ensina a perdoar e amar. E toda vez que nós tentamos então seguir a Jesus,
nós seremos perseguidos por esse sentimento também de soberba. Depois, Santo Ambrósio diz: a luxúria também nos persegue. Quando a pessoa quer ter uma vida de castidade, ser um exemplo para outras pessoas, na fase do namoro, jovens principalmente, um namoro sério, respeitoso, de conhecimento um do outro, mas o mundo vai nos perseguir. Não, para que isso? Usa o outro como objeto descartável seu. Depois que você vê que não é isso, joga fora, arruma outro objeto. O negócio é curtir a vida, essa luxúria que nos persegue. Quando quer viver a castidade, o respeito na área da sexualidade com o outro, você vai procurar obedecer o mandamento de Deus. Não, nós não podemos morar juntos sem a bênção de Deus. Isso é espalhar o conhecimento de Deus para o mundo, mas o mundo vai dizer que nada, a luxúria vai falar, né? A perseguir. Você deve de se juntar, que nada de bênção de Deus, e se depois se não dá certo, se junta, vive a sua vida, está todo mundo se juntando por aí. Essa é a luxúria falando. Aos casais já que contraíram o matrimônio, a dificuldade na vida de casamento, pelas diferenças que existem na personalidade, no temperamento de um e do outro, exige então o perdão, a paciência, o suportar a outra pessoa. Isso é o quê? Conhecimento de Deus. A luxúria vai perseguir. Que nada. Abandona esse daí, trai, já arruma outra pessoa. Vai lá na internet, no Facebook, já mantém contato com outras pessoas, solteiras ou casadas. Então a luxúria vai nos perseguir quando a pessoa quer caminhar conforme Deus pede, que exige renúncias, sacrifício. Que nada, você tem que viver a sua vida, sabe? Mesmo que você já é casado na igreja, não tem problema, se junta com outra pessoa. Essa bênção de Deus não valeu nada na igreja. Cuidado com essas coisas. É a luxúria perseguindo, não é? Ir à missa, para que ir à missa? A pessoa faz aquele sacrifício de ir à missa, estar na presença de Jesus, do Santíssimo Sacramento do altar. Não, troca a missa pelo churrasco, pela festa. Quando você não tiver nada para fazer, você vai na missa. Então nós somos perseguidos quando nós queremos viver piedosamente em Cristo. Confessar, para que confessar? Confessa direto com Deus, lá debaixo do pé de manga, sentado lá num banquinho na sua casa lá, já conta para Deus seus pecados e pronto, não precisa atrás de padre nenhum para confessar não. Quando a gente quer viver piedosamente, então, na presença de Deus, somos perseguidos por essas coisas. Continuando o versículo 28, ou melhor, o versículo 28, capítulo 10 de Mateus, Jesus diz: temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Geralmente muitas pessoas, quando ouvem essa expressão, acreditam que é o demônio que destrói o corpo e a alma no inferno. Mas não é o demônio. Sabe quem é? O próprio Deus. Só Deus que tem o poder sobre a nossa alma. O demônio não tem. Ele é o tentador e não o criador. Não foi ele que criou nossa alma.
E não é ele que tem poder de julgar, somente Deus é o juiz nosso. O demônio, ele age neste mundo nos tentando afastar de Deus, como aconteceu com Eva, que ele sabia que Eva tinha recebido de Deus uma incumbência de não tocar no fruto daquela árvore. O demônio sabe de tudo que nós fazemos, todas as nossas atitudes. Ele não sabe o que a gente pensa, mas o que a gente faz ele sabe. E aí aconteceu a desobediência a Deus de Eva e também de Adão. Lembra de Jesus no deserto, jejuando? O demônio tentou ele a transformar as pedras em pão, porque ele estava jejuando. Jesus é igual a nós em tudo, menos no pecado. Ele tem fome, sede, sente calor, frio. O demônio sabe o que ele estava fazendo, ele estava jejuando. Então transforma as pedras em pão. Sabe das nossas vontades, dos nossos desejos, o demônio sabe. Então, ele atua em nosso corpo, nas nossas vontades e desejos, mas não em nossa alma. A nossa alma, ela está nas mãos de Deus somente. Porém, ele atentando os nossos desejos, tentando as nossas vontades, faz com que a gente afaste a nossa alma de Deus e siga as suas tentações. E aí então, afastado de Deus, nós vamos fazer o que o demônio quer. E aí, quem vai dar o céu para nós não vai ser o demônio, ou não, é Deus. Porque o julgamento é Ele que vai fazer, não vai ser o demônio. Se nós já nos perdemos por causa das tentações, quem vai dar o céu para nós vai ser Deus. Ou o inferno, é Ele também. Não é o demônio que tem poder de destruir o nosso corpo e a nossa alma. Ele tem poder de tentar nós a nos afastarmos de Deus. Então, uma alma, meus irmãos e minhas irmãs, que não tem mais utilidade para Deus, vai ser jogada no inferno. Eu dei o exemplo ontem na missa e retomo esse exemplo da caneta, que é um exemplo muito simples. Se você tem uma caneta e ela não quer escrever, mas você comprou ela com tinta, tudo, e você olha que tem um quebradinho nela, e você vai então fazer um reparo naquele quebradinho, que você acha que por ali deve ter entrando ar, de repente, alguma coisa, está atrapalhando a tinta de se movimentar ou de agir. Então você vai arrumar o quebradinho da caneta. Você arrumou o quebradinho, continua a caneta não escrevendo. Você acredita que é o bico da caneta que está com algum problema. Você vai então fazer um reparo ali, trocar o bico da caneta, continua a caneta não escrevendo. Aí você vai fazer o quê? Vai trocar a tinta da caneta, porque pode ser a tinta então. Troca a tinta da caneta, a caneta continua a não escrever. O que você vai fazer com a caneta? Ela não presta como caneta. Para ser caneta ela precisa escrever. Ela não está cumprindo com a função dela, exercendo o ofício de caneta dela. O que você vai fazer? Vai jogar ela no lixo. Não presta mais. Para mim não tem utilidade nenhuma. Não é uma caneta isso aqui. É um objeto qualquer, mas caneta não é. Porque para ser caneta tem que cumprir o ofício dela, a função dela. Joga fora. Mesma coisa, meus irmãos e minhas irmãs, nós com relação a Deus. Deus nos fez pecadores. Por causa do pecado a gente pode errar, mas nós somos batizados. Então com o batismo eu tenho que caminhar conforme o Espírito Santo. Deus dá o batismo para nós, nos batiza para nós não vivermos no pecado, para viver conforme o Espírito Santo. Mas eu insisto em viver no pecado. Insisto em viver no pecado. Aí Deus,
Ele dá o corpo, sangue, alma e divindade dele para nós tomarmos toda a missa, para nos fortalecer. Ah, mas eu não quero corpo, sangue e alma dele porque eu quero viver no pecado. Mas você fez primeira comunhão, criatura, mas eu não recebo mais porque eu quero viver no pecado. Eu quero viver afastado dele. Ou eu não tenho condições de ir porque eu estou com um pecado grave, mortal, e eu não confessei, então eu não vou comungar. Então eu quero viver assim. Mas Deus ainda te dá um jeito ainda. Você não quer escrever os meus mandamentos, viver os meus mandamentos? Quer ir contra a minha vontade? Eu te dou um padre para atender a sua confissão, para absolver os seus pecados, para você viver na graça. Mas também não quero confessar com o padre também. Não quero ser absolvido do meu pecado. Ou eu confesso, depois eu continuo praticando aquele mal, aquele pecado grave. Aí Deus dá a oportunidade para você até o dia da sua morte, de uma conversão, como aconteceu com o ladrão na cruz, que lá na cruz se arrependeu do que fez e pediu o paraíso para Jesus, Jesus lembrar dele no paraíso. Mas mesmo assim você não quer sair do pecado, você continua gostando de ficar no pecado, não comunga, não confessa e morre. Aí você vai querer viver no céu, com Deus, para sempre, na vida eterna. O que uma alma dessa vai fazer na vida eterna? Que utilidade que tem uma alma que negou a Deus o tempo todo, evitou todas as oportunidades que Deus deu para se salvar, não quis, e agora vai querer a vida eterna, vai querer viver para sempre com Deus no céu, mas se na terra evitou Deus o tempo todo e fez da maneira que achava melhor, não aceitou os instrumentos, as ferramentas que Deus deu para consertar, e agora quer a vida eterna. Então Deus vai olhar para essa alma, que utilidade que tem para mim aqui? Se uma alma ela viveu no pecado o tempo todo, não quis a conversão, se converter a mim, como é que ela vai interceder pelas pessoas que estão lá na terra? O beato Carlo Acutis foi uma alma que viveu sobre a vontade de Deus, se esforçou para viver sobre a vontade de Deus, fez renúncias, e por isso que essa criança que tinha esse problema congênito de pâncreas anular lá, que só vomitava, e pediu a intercessão de Carlo Acutis, foi curada, a família pediu. Por quê? Porque tem uma alma junto de Deus, que intercede a Deus, que leva a Deus os pedidos das pessoas que estão aqui. E isso é todos nós que morremos. Se merecermos o céu, a nossa alma ela não vai ficar dormindo lá, sem fazer nada. Vai ter uma utilidade diante de Deus para interceder pelas almas aqui na terra. Agora, se está lá, não tem utilidade nenhuma, vai fazer o quê? Vai jogar no lixo então, com uma caneta. Se Deus inventou uma alma que veio dele, vai voltar para ele. Ele inventou essa alma para ela viver nele, e ela não quer o tempo todo aqui na terra, vai voltar para lá, não presta para ele, não tem utilidade para ele, ele vai jogar no inferno, claro, entende? Então nós não somos donos de nós mesmos. Que negócio é esse que eu quero viver a vida do meu jeito? E que negócio é esse, todo mundo que morre vai para o céu agora viver na vida eterna? Todo mundo que morre, coitadinho, ô judiação, não, esse daí era muito alegrinho, fazia bondade para todo mundo, está no céu. Nem eu, nenhum de nós podemos dar a vida eterna para ninguém. Só Deus é o juiz e que julga a nossa vida. Que negócio é esse que eu sou juiz de mim mesmo e outras pessoas eu posso julgar se ela ganhou o céu ou não? É impressionante algumas coisas que acontecem aí. Espera, ficam com essas redes sociais, mandando coisas na rede social. Espera eu aí junto de Deus. Você já está dando a salvação para a pessoa? Uma coisa é a gente rezar pelas almas, é a nossa missão, todos, rezar pelas almas, todos nós. Agora, afirmar que a pessoa já ganhou o céu, está salva,
que é isso? Eu estou sendo Deus aqui na terra agora? Então presta muita atenção, meu irmão e minha irmã. Só Deus que dá o céu ou o inferno para os outros, não sou eu não. Eu tenho que rezar constantemente pelas almas que partiram daqui, seja da minha família ou amigos meus. É muito sério isso. E que Deus então nos ajude a sermos firmes e observar essas palavras hoje de Jesus: temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno, porque assim vai ser o nosso fim, ou o inferno ou o céu. Pode acontecer do purgatório, mas façamos como o beato Carlo Acutis, que fez de tudo para não passar no purgatório, para ir direto para o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.